Ontem o Vitor Roque fez uma partidaça pela Libertadores da América e o Palmeiras venceu o River Plate em pleno Monumental de Núñez com o estádio lotado. E ao marcar o seu gol, o Vitor Roque beijou uma faixa no braço que dizia "Mãe, eu te amo". Para muita gente era só uma homenagem, mas a verdade é que existe uma polêmica gigante por trás desse gesto. Fala rapaziada, Rodrigão na área para te contar mais essa, mas antes, já dá um like no vídeo, beleza? O Palmeiras investiu pesado na contratação do atacante Vitor Roque. Foram 25,5 milhões de euros, que na cotação atual são cerca de 154 milhões de reais. Tornaram o atacante a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. E apesar de um começo bem abaixo no Verdão, o atacante de 20 anos que chegou do Barcelona tem encontrado a sua melhor versão ao lado do Flaco Lopes no Palmeiras e vai se tornando um verdadeiro pesadelo para os zagueiros sul-americanos. Mas se dentro de campo tá tudo dando certo, fora dos gramados o jogador viu informações da sua vida pessoal vazarem e arranharem bastante a imagem dele com os torcedores do Verdão. Em áudio revelado pelo jornalista Léo Dias, o jogador se viu exposto a algo que realmente não tem defesa nem justificativa e para muita gente, agora ele tá tentando mostrar que foi tudo apenas uma fase ruim e que isso já passou. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu e que áudio é esse que vazaram do atacante? Que papo é esse? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu tenho que te pedir uma gentileza. Cara, se inscreve aqui agora se você ainda não é inscrito para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Ó, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo, beleza? Muita gente desacreditou do Vitor Roque quando ele chegou no Verdão. Um jogador que, apesar de uma ascensão meteórica no Atlético Paranaense, se tornando um dos artilheiros do Brasil e também jogador de seleção brasileira, ele acabou caindo de rendimento bruscamente quando foi negociado com o Barcelona e passou a ter as suas qualidades técnicas questionadas pela própria comissão do Barça. Muita gente achava que ele estava sendo injustiçado pelo treinador, o Xavi na época. Então o Barcelona emprestou ele para o Betis e no outro clube espanhol ele também não foi tão bem, mostrando que o problema não estava no Barça. As coisas não estavam acontecendo em campo pro Tigrinho no futebol europeu e fora dele a vida do jogador também estava chacoalhando um pouco. O atacante, que era recém-casado, se separou da esposa e parecia pouco focado no futebol. O Palmeiras foi mesmo uma daquelas oportunidades de ouro para ele recuperar a sua confiança e retomar sua carreira de sucesso no futebol. Hoje, depois de um começo onde as coisas demoraram para acontecer no Verdão, ele tá com 39 jogos, marcou 11 gols e deu 4 assistências e os últimos jogos têm sido simplesmente fantásticos pro atacante, com 10 participações em gols nos últimos 7 jogos. É um cara que se reencontrou pro futebol no Palmeiras e já tem gente dizendo que se continuar assim, vai brigar por vaga na seleção brasileira e cara, não dá pra duvidar. Cara, parece que foi anteontem que a gente tava aqui discutindo pós-Corinthians. Nossa, fim do ciclo, temos que discutir se é o fim do ciclo, acabou, o Abel não tem mais de onde tirar. Houve quem afirmasse que a era Abel Ferreira acabou. Né? Acho que agora, sim, parece um delírio a gente falar sobre isso, né? Não só Abel é fim de ciclo, como Flaco Lopes não dá mais. Nossa, olha, saiu o Rony, mas veio o Vitor Roque. Já tinha gente questionando o dinheiro gasto no Vitor Roque. Vitor Roque. Né? Outro, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes acabou, pode aposentar, estava nesse nível. E digo mais, este Vitor Roque é um jogador com perspectiva de brigar por vaga em seleção brasileira. Ele tá jogando muito. É muito. Ele tá jogando muito. Mas esse é o Vitor Roque que a gente viu surgir aqui. Esse é o jogador que foi contratado, né?
É esse. Mas se dentro de campo as coisas estão de vento em polpa, meu irmão, fora de campo, as polêmicas estão perturbando o sono do jogador, viu? Isso porque essa semana, o Léo Dias, que você já conhece, o perfil especializado em fofoca de famosos e que nos últimos tempos tem soltado algumas informações de jogadores, compartilhou um áudio do atacante que, meu amigo, olha, complicado, viu? No áudio, o Vitor Roque aparece insultando a sua mãe numa discussão ali por telefone e, cara, uma ferocidade com a própria mãe que, olha, assustador, viu? Senhora muda. Não é contato com você, só não, deixa de ser invejosa, menino. A senhora fala muito, se a senhora quiser saber, pergunta pra mim. Primeiro que não foi ninguém de hoje nada, já tem tempo que eu já tô querendo falar, a senhora deve por quê? Ah, mano, o problema é seu, só quer saber, pergunta pra mim, seu filho, o que eu fiz no dia, o que eu fiz no outro, o que eu fui fazer, o que eu fiz, o que eu fiz isso, o que eu fiz isso. Fala pra mim, pergunta pra mim, deixa de ser fofoqueiro, menino. Ó, só tem relação comigo, não, então corta a relação, velho. Pergunta pra mim se eu fiz isso, o que eu fiz, o que eu fui fazer, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu não fiz isso, fiz aquilo. Ah, sai fora, pergunta pros outros não, pergunta pra mim. Ah, pergunta pra mim, só quer saber, né, quando tem contato com gente, não, muda a senhora. Não, para de falar merda, muda a senhora. Pergunta o que eu quero, o que eu fiz, fala comigo. Quer falar, não fala também, eu não falo nada. Agora, não, fica coitadinho agora, como sempre. Ah, ela nunca fez nada, nunca fez nada. Ai, sou boazinha. Vagabundo, é aquele vagabundo que faz nas nossas costas. Tá? A senhora que é arrogante, só prepotente. Arrogante, prepotente. Prepotente, arrogante. Arrogante, só prepotente. Só arrogante, prepotente. Vagabundo é a senhora, filha, prepotente. Ó, prepotente, só arrogante. É isso aí, dá um sorrisinho. Vai com suas amigas aí. Tudo filha da p, todo mundo. É isso aí. É isso aí, vai com suas amigas. Liga pra suas amigas aí. Interesseira, vai, liga pra todo mundo. Tudo interesseiro. Muita gente falou que esse áudio é recente, que foi da semana passada, mas na verdade essas são mensagens de um processo de separação do jogador com a ex-esposa que o Léo Dias teve acesso e divulgou. E isso é de quando o atacante atuava pelo Real Betis e acabou trocando essas mensagens com a sua progenitora. E eu nem vou entrar no mérito aqui do que ele fez, se é errado, se ele tinha razão ou não nessa discussão com a mãe. Pra muita gente, mãe é algo sagrado e aí o jogador já acaba ficando mal com parte da torcida. Até porque, mesmo que você não tenha uma boa relação com a sua mãe, que você tenha mágoas e tudo mais por algo que aconteceu, essas são coisas que você não diz pra mulher alguma. Você apenas se retira, fica triste no seu canto e pronto. Falar essas coisas pra sua mãe pega muito mal. O jogador muito provavelmente já vive outro momento com a sua mãe. Tanto é que fez questão de, no jogo contra o River, homenagear a mãe, beijar ali a faixa que dizia que amava a mãe, enfim, algo que parece ter ficado no passado do atacante. Muitos torcedores, é claro, criticaram e exigiram um posicionamento do Palmeiras, que entendeu que, como instituição, não fazia sentido entrar nessa questão que é puramente pessoal do jogador. E o mesmo portal Léo Dias informou que os pais do atacante estão processando a ex-esposa do jogador. Pois é, cara, o problema, ó, é gigante. De acordo com o portal Léo Dias, esse processo movido pelos pais do atacante contra a ex-mulher dele é por gravar conversas particulares entre o atleta e seus familiares e utilizar essas conversas privadas no processo. Os pais do jogador pedem R$200 mil por danos morais causados por essa exposição que eles vêm sofrendo. O Vitor Roque até viu a sua imagem ficar um pouco arranhada com alguns torcedores, vamos ser sinceros, não é uma coisa que você espera ver do atacante. Ele parece um cara bonzinho, né? Que de repente sai uma notícia dessa, que o cara, pô, falou todas essas coisas pra mãe, já tinha uma notícia dele com essa ex-mulher dele, ex-namorada dele, enfim, que lá na Espanha ela resolveu se separar do jogador porque ele tava meio agressivo, enfim, e decidiram se separar.
e agora sai essa informação dessa forma, ele tratando a mãe, é óbvio que a maioria da torcida não acha isso legal, mas também é importante dizer que existem aqueles torcedores que não estão nem aí pra isso, tá? Desde que ele faça gol, tá tudo bem. Teve até torcedor na rede social falando, olha, se continuar metendo gol assim, pode xingar até a minha. Então, você sabe que tem gente que é apaixonado, né? E na verdade, eu espero que isso tenha sido só um momento ruim, uma fase que o jogador passou e já ficou pra trás. Que ele tenha se arrependido de tudo isso e siga sua vida em paz, principalmente com seus familiares, que são quem de verdade vão estar com ele na alegria e na tristeza. Mas e você, cara? Tava sabendo dessa história? Sabia que foi por isso que ele fez essa homenagem pra mãe dele? Quer dizer, deve ser por isso, porque calhou de ser justamente num jogo depois de toda essa polêmica. Mas olha, bacana ali que ele parece ter se reatado ali com a mãe dele ali, feito as pazes, enfim, que ele siga feliz o Tigrinho e metendo gol, porque esse cara nessa fase aí, irmão, complicado, hein? Não sei não, hein? Olha, te cuida Caio Jorge, te cuida Pedro, te cuida todo mundo, porque o Tigrinho quando tá solta, solta a carta, meu irmão, não tem jeito. O Tigrinho tá pagando e tá pagando muito. Comenta aí, vai, eu quero saber a sua opinião, o que você acha disso tudo. Não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui. Valeu e tchau, tchau!